se você postar R$50.000 de multa por dia. Hoje foi confirmada a decisão do ministro Alexandre de Moraes pelos colegas dele de Supremo Tribunal Federal. A primeira turma do STF manteve a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspende o funcionamento da plataforma X no Brasil. No entanto, durante o julgamento, o ministro Luiz Fux, que acompanhou o relator, fez duas ressalvas. A primeira é que a decisão não deve afetar pessoas naturais e jurídicas que não estejam violando a ordem, e a segunda é relacionada à suspensão das operações do X até que um responsável seja nomeado para essas operações. Começo aqui contigo, Ruchel, que nos dias dessa manutenção, até um balde de água fria para quem especulava que, olha, os demais ministros estão constrangidos com Alexandre de Moraes. Na verdade, são cúmplices, né, coniventes, e hoje isso ficou bastante claro, né? Chancelaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes, apesar dessas ressalvas aí feitas pelo Fux. Então dá para ver que não é do judiciário que vai vir a saída para isso, imagino, né, Ruchel? Inclusive tem uma coluna muito interessante da Malu Gaspar, dizendo que houve um movimento para levar esse julgamento para a primeira turma, justamente para impedir que houvesse qualquer tipo de contraditório que poderia vir dos dois indicados pelo Jair Bolsonaro, né, o ministro Nunes Marques e o evangélico, né, como é que a expressão é? Terrivelmente evangélico. André terrivelmente evangélico, né, o ministro indicado pelo Jair Bolsonaro, há uma expectativa de que ele se coloque contra essa posição. Então, nesse momento, parece que o ministro não queria que houvesse algum contraditório e ainda mais houvesse a possibilidade de ser julgado isso lá no plenário em julgamento presencial, porque esse julgamento que deu 5-0 foi em sessão eletrônica. Não teve nem discussão entre os ministros. Veja só, uma decisão que basicamente não é contra o X, é também contra o X, mas é contra todos os usuários do X ou mais, é contra todos os brasileiros. Porque se fosse só com o X, não haveria uma multa contra cada brasileiro, uma potencial multa contra cada brasileiro. Então, é a decisão mais grave desde a redemocratização em relação a liberdades básicas. Você está pegando a ferramenta que é a ferramenta mais importante do mundo para a discussão política, onde se concentra a discussão política, é a grande quadra democrática, né, do mundo, e você está não só impedindo o acesso das pessoas, como dizendo, olha, se você acessar, se você postar R$50.000 de multa por dia. Então, no mínimo, isso deveria ser alvo de um julgamento para todo o plenário e um julgamento presencial, pela importância do tema, né? Mas, segundo a própria Malu Gaspar, o objetivo era não expor muito a corte e só passar a ideia de que eles estão unidos na defesa dessa decisão, né? E teve uma confusão importante, acho que vale aqui, né, é importante ressaltar para os nossos usuários, porque está correndo na internet uma fake news, que aparentemente surgiu lá no site J, de que haveria uma mudança na decisão e que não haveria multa pelo uso de VPN se a VPN fosse utilizada para acessar o X, mas se não cometesse nenhum crime de antidemocracia, fake news, né? Vai saber o que isso significa, mas se isso acontecesse, não seria, né, se a pessoa acessasse só para ler ou só para postar um meme, alguma coisinha ali, não seria passível de multa. Mas, na verdade, o que o Jota fez foi uma confusão. O Jota pegou o voto do ministro Fux, que foi nesse sentido, e tratou como se essa tivesse sido a decisão do colegiado. Então ficou uma coisa novamente obscura, né? Ainda não saiu o acordo, então a gente não tem certeza do que exatamente vai ser no acordo, mas pelo voto dos outros ministros, não mudou nada. Se você utilizar do Brasil um VPN ou algum outro subterfúgio tecnológico, essa é a expressão que está lá na decisão, para acessar o X ou para postar no X, R$50.000 de multa potencial por dia. A OAB entrou com uma manifestação no Supremo para reverter essa questão da multa, porque essa decisão toda, né, ela é muito questionável, mas nesse ponto específico, o ministro Fux coloca, você não pode multar uma pessoa que não é parte de um processo, né? Porque o que essa decisão está fazendo? Está colocando todo o povo brasileiro como parte de um processo que, na verdade, é entre aquelas pessoas que estão sendo censuradas ali, porque foi a negativa do X para censurar uma pessoa que provocou essa outra decisão de bloqueio do X, os executivos, enfim, tem um número de pessoas ali que fazem parte dessa decisão. Mas
A multa é para qualquer pessoa que não cumpriu. Como é que a pessoa vai saber? A pessoa foi citada, tipo, todo brasileiro foi citado por um oficial de justiça para dizer, olha, se você postar no X, você vai receber a multa, né? Então, é óbvio que isso não para de pé juridicamente. Mas faz muito tempo que nós já saímos da seara jurídica, né? Não se fala mais de justiça aqui. A gente está falando de uma decisão novamente política, de uma decisão que vai contra os preceitos constitucionais, os direitos básicos do cidadão, e não só constitucional, né? Os direitos humanos, Declaração de Direitos Humanos, porque a liberdade de expressão é um direito humano básico. Outros pactos, outros acordos que o Brasil assinou estão sendo desrespeitados também, né? Que defendem a liberdade de expressão. Então, o problema é, os ministros já foram de uma maneira tão avançada nessas decisões e nessas posturas que agora não tem mais como voltar atrás, porque se você volta atrás de uma decisão, tem que voltar atrás de outras. E como todos chancelaram lá desde o inquérito das fake news e foram dando corda para o ministro relator para tomar esse tipo de decisão, eles não têm mais como voltar atrás, né? E esse que é o ponto que nós chegamos. Não virá da justiça, e muitos jornalistas de maneira ingênua até cobram, não, o próprio Supremo tem que dar passos para trás, né? Exagerou, já não é mais necessário isso, como se tivesse sido necessário justificável antes. Mas a gente sabe, pela lógica do poder, que o poder nunca volta para trás. A partir do momento que um grupo, uma pessoa, um grupo de pessoas alcança o nível de poder, não tem como essas pessoas, ou é muito raro na história, essas pessoas entregarem esse poder de volta por iniciativa própria, né? Então, é uma situação muito, muito complicada. E olha, vou até avançar aqui na nossa pauta, trazer um outro desdobramento, que é o seguinte: posicionamento do governo federal. O vice-presidente Geraldo Alckmin declarou que, abro aspas, não é porque é bilionário que não precisa cumprir a lei brasileira, referindo-se a Elon Musk. O próprio presidente Lula também já tinha feito uma declaração mais ou menos no mesmo sentido, criticou Musk, afirmando que o mundo não é obrigado a aguentar vale tudo de Musk e que a decisão de Moraes pode servir de exemplo para outros países. E volto contigo, Ruschel. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Consta e o Salles, mas vou aproveitar o Ruschel, que vai ficar só essa primeira meia hora aqui, então vou explorá-lo bastante, aproveitar esses últimos minutinhos aqui, sobre o papel do governo federal nessa história, Ruschel, porque a rigor, a princípio, é entre o Elon Musk e o Supremo Tribunal Federal, o governo federal estaria de camarote assistindo, mas na real é o grande beneficiário, né? Como você falava, né? Foi silenciada a rede que mais concentrava vozes críticas ao governo, que mais permitia a livre circulação de ideias, muitas vezes contrárias a esse governo. Então o governo saiu como grande beneficiário dessa história toda e estão aí Lula e Geraldo Alckmin comemorando, né? A gente vê que esse é um outro problema grave que a gente está observando no Brasil. A estrutura institucional republicana brasileira fala em separação de poderes. O que a gente está vendo é uma ação conjunta do executivo com o judiciário, né? A gente está vendo um dos ministros que decidiu hoje acatar a decisão do ministro Moraes foi o Flávio Dino, que até outro dia era ministro da Justiça do Lula e um dos principais aliados da história da vida do Lula, né? Então, a gente vê os termos que são utilizados entre ministros, entre o próprio Lula, ministros, né, da Justiça, outros tipos de ministro. O que a gente vê? A gente vê ali basicamente o mesmo linguajar, as mesmas palavras, os mesmos argumentos. Eu li a entrevista do Alckmin para a Folha e o que a gente vê ali é vergonhoso, né? Porque o repórter da Folha com muito tato, com muito cuidado, olha, seu Alckmin, mas você viu lá naquela matéria da Folha o que aconteceu, né, no TSE, naquelas investigações, e ele falou o seguinte, não, tudo que foi conversado ali não tem nada de legal e está tudo nos autos. Poxa, mas isso não é verdade, né? Porque não está nos autos, por exemplo, que o próprio assessor, o braço direito do ministro, mandava um recado lá para o chefe da assessoria contra a desinformação, dizendo, olha, é esse cara aqui que a gente tem que pegar. Ah, mas não tem nenhuma prova, não achei nada aqui de legal, né? Então, seja como é a expressão que ele utilizou? Use a sua criatividade, né? Use sua criatividade aí para achar alguma prova. E aí lá para o relatório que vai para o gabinete do ministro, olha, recebemos uma denúncia anônima, né? E aí, por conta dessa denúncia anônima, identificamos esse post. Então isso não está nos autos, não está nos autos que foi da assessoria do próprio ministro que veio essa ordem. Isso subverte toda a lógica criminal, né? Como é que é a lógica criminal? Um juiz manda alguém
investigar, seja o assessor do TSE, seja um policial, seja um delegado, ele investiga, traz as informações e daí com base nessas informações ele decide alguma coisa, uma medida preventiva, alguma coisa do gênero. Aqui não, aqui a gente está vendo um ministro dizendo, não, eu quero esse cara aqui, né, esse é o alvo que eu quero, enfim, desmonetizar, censurar ou tomar outras medidas. E aí, com base nisso, é feito relatório. Isso é completamente fora do ordenamento jurídico brasileiro. Mas lá vem o Alckmin, né, na maior cara de pau, e fala, não, tá tudo nos autos, não houve nenhuma irregularidade. Poxa, Alckmin, né? É impressionante. É um teatro das tesouras que a gente observou por anos a fio. E aí o sujeito que chamava o Lula de criminoso, falava até, né, em voltar para o lugar pro local onde o crime foi cometido, vem lá, é vice do Lula e ainda fica passando pano para todo tipo de inconstitucionalidade, todo tipo de abuso de autoridade, na maior cara de pau, né, com aquela postura de padre, enfim. Não dá para engolir isso, é muito difícil, né, engolir isso e todo mundo fica com cara de paisagem. E aí o jornalista da Folha, ao invés de ir a fundo e dar os detalhes, não pergunta mais nada, porque também tem medo, né, de eventualmente sofrer alguma retaliação. Então, é muito grave o que a gente está vivendo no Brasil. Só a Starlink, que é a empresa de internet via satélite de Elon Musk, já informou a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que não vai cumprir essa medida, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de bloquear o acesso à plataforma X. A Starlink diz que isso só vai acontecer depois que forem desbloqueadas as suas contas bancárias, que foi um dos outros pontos mais questionáveis, digamos assim, da decisão do ministro, né? Ele usou uma empresa da mesma propriedade do Elon Musk para punir o X, né? Congelou ativos da Starlink como forma de, segundo ele, garantir o pagamento das multas impostas ao X de 18 milhões de reais. Vamos lá, Salles, queria te ouvir sobre esse contexto todo e agora sobre essa reação da Starlink, do Elon Musk. Veja só, Brown. Tá aparecendo aí? Agora sim. Agora chegou. Pronto. Veja só, essa novela, né, da história do bloqueio do X e as coisas que o Elon Musk tem publicado, agora o confisco dos recursos da Starlink, depois a ameaça de bloquear o acesso, eles dizendo para a Anatel que não vão fazer, isso tudo faz parte de um mesmo capítulo, que é justamente o mau exemplo que tem sido tomado por decisões arbitrárias. Depois, quando as autoridades, o Lula, o Geraldo Alckmin, quaisquer autoridades dizem, não, mas ele não está acima da lei brasileira. Claro que ele não está acima da lei brasileira, só que acontece que, como estrangeiro, ele está olhando de fora e vendo todas essas decisões que estão sendo tomadas, de censura, de derrubada de perfis, e tantas outras que a gente citou aqui, enfim, você pode ir para N assuntos que você quiser, os presos do 8 de janeiro e quaisquer outras coisas, elas estão extravasando muito a legislação. Elas estão extravasando muito quais são os comandos legais. E ele está dizendo o seguinte, olha, quando coloca uma funcionária ou funcionários de um grupo, né, do X, sob risco de prisão, isso é uma coisa inacreditável. E daí por diante, né, essa parte do Starlink, que nem deveria ter sido envolvida no processo, só vai trazendo ainda mais componentes de desmoralização dos procedimentos. Esses investidores grandes lá no exterior, que fazem parte do grupo que controla a Starlink, porque aí você não está falando do Elon Musk. O Elon Musk é um dos acionistas de uma empresa que é de uma sociedade anônima. Então, assim, completamente, os americanos têm uma definição para isso, que é a desconsideração da personalidade jurídica, existe o que é o disregard of the legal entity. Você tem que seguir um procedimento para isso. Você não vai simplesmente dizer, fulano é cunhado de ciclano, mora no mesmo bairro, então eu vou pegar o dele já que você não me pagou. Não tem cabimento um negócio desse. Não tem, isso é uma coisa absurda. Acontece que diante de tantos outros absurdos, muito mais graves do que esse, né, a gente fica falando, bom, qual é o próximo capítulo dos absurdos todos? E em paralelo, eu acho que uma questão também a ser considerada nesse assunto é como é que a classe política brasileira, de oposição, na qual eu me insiro, como é que a classe política reage. Né? Nós temos representantes, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, não em número suficiente para fazer uma obstrução absoluta,
mas nós temos uma base suficientemente forte para causar para dar aso a algumas discussões lá dentro. Inclusive, enquanto essas coisas não tomam o caminho adequado, eu sugeri, falei hoje com vários parlamentares nossos, colegas, que não se vote mais nada, nem em comissões da Câmara, nem em plenário, e espero que o pessoal no Senado também não. Quer dizer, você tem inúmeros assuntos do dia a dia que estão continuando sendo tocados como se o país estivesse na absoluta normalidade, e não está. E não estando na normalidade, como nesse caso do Starlink deixou claro, nós também temos que ter uma atitude anormal, que é não deixar esses assuntos que fazem de conta que a gente estivesse numa normalidade, continuem sendo discutidos e debatidos como se estivéssemos numa situação normal. Então, se a situação é anormal, que seja anormal como um todo. E a maneira de responder é essa. Não se vota mais nada, não se avança em mais nada, não se deixa nada tramitar, nem na Câmara nem no Senado, até que se restabeleça um padrão adequado no Brasil, e que está muito longe de estar. Portanto, tem muita coisa para fazer. Ô Conste, aproveitando que o Salles tocou aí no tema do Congresso Nacional, das reações no Congresso, tem uma outra notícia aqui da nossa pauta que é a seguinte. Na sexta-feira, o dia em que Alexandre de Moraes decidiu pela suspensão do X no Brasil, o ministro organizou um jantar em seu apartamento em São Paulo, reunindo colegas do Supremo Tribunal Federal, ministros do governo Lula e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Esse evento ocorreu pouco depois da decisão de Moraes de suspender o X no Brasil. Oficialmente, o jantar foi uma celebração pela homenagem que Moraes recebeu do Ministério Público do Estado de São Paulo. Estiveram presentes na celebração e no jantar os ministros Ricardo Lewandowski, hoje da Justiça, Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, além dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, Edson Fachin e Dias Toffoli. Consta. Então, Brown, existe um esforço muito grande do Alexandre de Moraes de lembrar e mostrar que ele não está agindo sozinho. E não está mesmo, ele tem muitos cúmplices. Então, vazou para a imprensa que quando ele tomou a decisão contra o X, estavam ao lado dele Michel Temer, que o indicou para o STF, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, no dia seguinte, dá uma entrevista constrangedora dessas, passando pano e justificando o injustificável. Mesmo que gritava, o ladrão quer voltar à cena do crime, hoje é o maior defensor do ladrão, né? O Salles conseguiu a proeza de fazê-lo pegar o meu livro Esquerda Caviar e aceitar até uma foto, né? E não aprendeu nada ali, né? Na verdade, ele hoje é o maior defensor do PT, que ele denunciava. Dentro da estratégia das tesouras, hoje fica claro. O Rodrigo Pacheco, no mesmo dia, sai numa foto com um bando de militar fardado, dizendo: fiz uma palestra na ESEMI e reconheço o zelo das Forças Armadas na proteção do Estado de Direito, da democracia. Alguém acha que isso é fortuito? Alguém acha que isso é coincidência? Ou que é um recadinho? Aí tem esse jantar. Então o sistema está mostrando união. Ninguém solta a mão de ninguém, estão todos juntos. Teve o voto na primeira turma hoje, não foi no plenário para não ter 2 votos dissidentes, em que pese esses 2 aí estarem terrivelmente calados, né? E eles estão tentando mostrar isso. Olha, não vem para cima de Alexandre, porque não é Elon Musk versus Alexandre de Moraes, é o sistema brasileiro, né, que está comprometido até o talo, até o último fio de cabelo, com as ilegalidades que foram cometidas pelo Alexandre, que visam a censurar a direita e que recolocaram o ladrão na cena do crime. E isso é confessado, né? Nós derrotamos o bolsonarismo, disse o presidente do STF num convescote de comunistas da UNE. Então eles confessam o crime. É óbvio que aconteceu isso tudo. A gente sabe. O Alexandre de Moraes é a parte mais tóxica, é o símbolo mais evidente desses abusos, desse arbítrio. E outra coisa, tem muito pouca gente falando que tudo isso que está acontecendo hoje, a expulsão do X, a questão da VPN, veja, se fosse um problema de uma empresa sem representação no Brasil, não precisava dessa questão da VPN. É óbvio que o intuito real, e todo mundo sabe disso, é impedir os brasileiros, principalmente de direita, os conservadores, a oposição, de se manifestarem na praça pública. É isso que é o objetivo aqui. Então não tem nada a ver com falta de representação, todo mundo tem que respeitar a lei, ninguém está acima da lei. Isso é uma narrativa cafajeste. Quem está usando essa narrativa é canalha, não tem a menor dúvida. Porque ninguém
acredita no fundo que se trata disso. A tal da Blue Sky aí que alguns esquerdistas correram também não tem representação no Brasil. Isso é ridículo, não precisava proibir VPN e incluir 200 milhões de brasileiros num inquérito, né? Como o Ruschel explicou. Então é óbvio que não se trata disso. É um ano eleitoral, né? Puxa vida, olha a coincidência. É um ano de eleição municipal, em que algumas coisas parecem que em algumas cidades importantes estão saindo do controle do Teatro das Tesouras. Parece que em algumas cidades e capitais importantes não está dando certo a estratégia de colocar tucano contra petista para fingir que se odeiam. Não está dando certo. Então será que tem alguma coisa a ver com isso, né? Nossa, Sherlock Holmes. Eu não me sinto ninguém com uma bola de cristal ou um profeta por constatar o óbvio no Brasil. Mas, como dizia Nelson Rodrigues, em certas circunstâncias, só um profeta pode dizer o óbvio, né? O Brasil está dominado por cínicos. Todo mundo participando de um teatro, porque a premissa é falsa. Não, o Lira mesmo falando em eventos de investidores. Não, eu não concordo com a decisão de ir atrás da Starlink. É como se fosse atrás da Ambev, no caso da Lojas Americanas. Nossa, o Lira criticou a decisão da Starlink. Não, ele partiu da premissa de que decisão se cumpre. Ele começou assim, mas isso aí não é certo. A premissa é errada. Que decisão que se cumpre? Nós aqui vamos sempre defender a lei. Existe uma lei que prevê o que eles estão fazendo? Existe algum lugar no ordenamento jurídico, no Código Penal, na Constituição do Brasil, no Marco Civil da Internet, que permite censura prévia de um senador com imunidade material? Existe alguma coisa parecida com isso? Então é óbvio que não se trata de decisão judicial se cumpre. Eles não estão cumprindo a lei. Eles, esse grupo que está dando recados e mostrando coesão, e quando eles tentam mostrar demais assim, a gente sabe que internamente está tendo racha. É a nossa única esperança. É o sistema rachar. É um olhar e falar para o outro, cara, eu acho que foi longe demais, o Brasil vai sofrer sanção. Se o Trump vencer, ferrou. Nós vamos virar Venezuela de fato. Nós temos banco, nós temos empresa de comunicação grande, nós temos indústria, esse troço aqui vai para o ralo. Cadê a Globo da Venezuela? Cadê a turma da Fiesp na Venezuela? Venezuela é um poço de petróleo em forma de nação. Agora, o Brasil é mais complicado. Então tem muitos grupos de interesse que vão ver os seus patrimônios, as coisas todas, indo para o ralo. Então tem gente lá dentro que deve estar incomodada, falando, precisamos entregar alguma coisa na bandeja, algum ovo frito, que seja, para tentar salvar o sistema. Porque é o sistema que está em risco. O Brasil está indo direto para o colo da China. Ele está indo para o eixo do mal, mas all-in, como a gente diz no poker. Ele está indo totalmente para o lado da China, Venezuela, Irã e Rússia. Isso tem consequências para empresários grandes no Brasil. Então, ô Brown, é disso que se trata. O resto é firula. O resto é firula. Ninguém está pregando que alguém possa desrespeitar a lei. O que a gente está dizendo é justamente que quem está desrespeitando a lei é quem deveria ser seu guardião. Olha, falando nessa possibilidade... Oi, Salles, diga lá. Tem algumas ponderações aí, eu estava ouvindo aqui o Rodrigo estava falando, e obviamente falou coisas muito corretas, mas tem algumas ponderações importantes. Importante lembrar, lá atrás, no início de 2019, quando houve o movimento de retirada de assinaturas da Lava Toga lá no Senado, né? Se a gente olhar lá para trás, muitos dos que fizeram força, né, lá para tirar as assinaturas da CPI da Lava Toga, têm responsabilidade sobre tudo que está acontecendo de janeiro de 2019 em diante. Esse é o primeiro ponto para a gente não perder no horizonte, né, que houve um movimento, né, proposital, né, com razões para isso, para tirar a assinatura lá de trás. Primeira coisa. Segundo, também importante, com relação a essa parte aqui que o Geraldo Alckmin falou, e que o Lula falou, e que o Rodrigo Pacheco falou. Os oficiais militares brasileiros, o Constantino falou aqui do almoço que o Rodrigo Pacheco promoveu, teve presente lá na Escola Superior do Exército. Os militares brasileiros seguem, né, muito divididos também em relação à atitude dos seus comandantes. Aliás, hoje saiu uma notícia que denota bem isso. Os oficiais generais pedindo 10 milhões de reais para o governo para poder trazer as tropas para desfilar no 7 de setembro junto com o MST. E aí isso causou, dentro das Forças Armadas, uma revolta total.
Quer dizer, general autorizando o desfile militar junto com o MST. Aí você olha no judiciário, vários grupos de magistrados que não concordam com essas arbitrariedades, também fazendo, claro que dentro das suas possibilidades, fazendo aí movimentos para deixar claro que não é todo mundo que concorda com aquilo lá. Então, sem dúvida, tem uma cisânia aí no meio acontecendo? Claro que tem, porque a coisa tomou uma proporção tão absurda, tão escancarada, que não há segmento da sociedade brasileira hoje que não tenha uma boa parte considerável de pessoas condenando moralmente tudo isso que está aí. O que me parece é o seguinte: qual é a consequência prática, ou qual é a ação prática que se pode tomar? E aí eu volto para o meu comentário anterior. A única ação prática possível é aquela que vem do legislativo, que vem da classe política, né? E quando o Lira se depara com uma situação em que ele quer fazer o seu sucessor na Câmara dos Deputados, é a única oportunidade que a classe política na Câmara dos Deputados tem, é agora em que se pretende fazer um sucessor, ver se a gente escolhe um sucessor que efetivamente vá contra esse tipo de arbitrariedade.